Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Insights com Cafeína, com um tema super importante, a geração de leads usando a ferramenta S9. Para me ajudar com esse tema, eu tenho aqui a Natália, que ela tem mais de 15 anos de experiência em vendas e marketing, é formada em administração, MBA em gestão estratégica. Hoje ela é gerente de parcerias da S9, ou seja, não tem pessoa melhor para falar sobre a ferramenta com a gente. E ela tem exatamente esse foco de alavancar, impulsionar o crescimento junto às parcerias, utilizando toda a habilidade que ela tem em técnicas de vendas, negociação e marketing. Natália, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu falei aqui, gente, no off, que eu não ia tentar falar o sobrenome dela, que eu ia ficar o podcast inteiro tentando pronunciar. É um sobrenome bem... O meu não é fácil, concordo, mas o dela acho que é um pouquinho mais difícil. Então, Natália, não sei. Depois a gente deixa aí para o pessoal votar qual é mais difícil, tá? É o meu é live sharing, então eu acho que é difícil, realmente, mas o seu também não é fácil, tá? Obrigada. A gente costuma, né, com o nosso pois sobrenome. Acho que a gente fala tanto desde a infância, né, que vai achando que é mais normal, mais fácil de falar. Mas obrigada pelo convite, Érica. É um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal aí que vai estar assistindo a gente depois. Eu acho que, realmente, prospecção é um tema que é muito falado ainda no mercado, mas ainda gera muita dúvida. Então, muito legal estar aqui para a gente poder conversar, tirar um pouquinho dessas dúvidas, falar também sobre a ferramenta, como que a gente pode ajudar os nossos clientes, as pessoas que nos procuram para poder vender mais, gerar mais oportunidades, vender mais, gerar mais receita. Perfeito. E eu acho que a gente pode até começar falando, a gente já estava dando uma fofocada aqui no off, sobre essa questão da união de estratégias, do inbound com outbound, esse preconceito que as pessoas têm, às vezes, na utilização de certas ferramentas e como o S9 entra aí para ajudar a gente a facilitar a nossa vida, porque esse é o papel do S9, segmentar, facilitar, ter toda uma jornada que ajude nessa geração de leads. É verdade. Então, Érica, como eu falei, né, aquela hora quando a gente estava conversando, eu acho que é muito importante a gente observar vários canais, tá? Vários canais de aquisição. Então, você tem, né, um time preparado, um time que está gerando conteúdo, criando coisas para que você atraia o seu público. Beleza, vamos trabalhar com inbound. Mas você tem também um time de vendas que pode atuar com essa parte de prospecção. O time de vendas conhece o seu produto, conhece o seu serviço. Ele está totalmente capacitado para fazer uma prospecção, para trazer novas oportunidades para você. Então, eu acho assim, eu gosto bastante de mesclar vários canais, tá? Então, eu acho muito interessante a gente ter um inbound, a gente ter o outbound e a gente ter também outras fontes. Por exemplo, a gente vê muito, a gente falar hoje em dia sobre geração de oportunidades dentro do LinkedIn. Então, a gente vê CEO gerando oportunidades, a gente vê C-Levels gerando oportunidades, tudo isso com conteúdo. Eu acho que, assim, eu não sei vocês aí, não sei você, Érica, como que você se sente, mas eu recebo muita prospecção por e-mail. Então, e-mail e LinkedIn também. E quando eu vejo uma copy interessante, um produto que pode ser interessante, a minha primeira ideia é, poxa, vou olhar o site, vou olhar a página do LinkedIn dele, vou tentar entender. E se eu chego num perfil, ou se eu chego num site que ou o site não existe, ou o site é mal feito, ou a pessoa pouco publica, pouco gera coisas dentro da rede, dentro do LinkedIn, por exemplo, eu fico meio frustrada, porque assim, eu quero saber mais, eu não quero só prospecção. Então, assim, eu acho que uma prospecção bem feita, ela tem seu valor, né? Eu mesma hoje atuo principalmente com o outbound, então, assim, eu sou fã, concordo, acho que o outbound é uma excelente fonte de geração de oportunidades, mas ele sozinho, se você não alinhar outras estratégias, ele vai te trazer menos retorno do que quando você alinha várias estratégias juntas. Perfeito. Inclusive, você falando do LinkedIn, a S9 tem aquele plugin onde a gente consegue fazer a captação pelo cargo das pessoas.
Eu usei, achei super interessante. Como eu comentei com você, a recomendação é colocar ali o segundo, porque o primeiro já é seu contato. Então, o segundo eu testei até com um terceiro contato, ou seja, uma distância maior, e funcionou muito. E na hora que eu joguei para a campanha, né, para a minha lista de e-mails, né, para o meu fluxo, teve um retorno positivo em relação à taxa de cliques e à interação. Então, essa questão do LinkedIn, ela ajuda também para isso. Inclusive, se por acaso a pessoa fosse clicar para ver, pô, quem é essa pessoa que está me mandando e-mail? Porque normalmente eu coloco lá os contatos, Sim. e ela já ia ter um LinkedIn preparado para ela, que foi o que você falou, não adianta só querer que uma coisa só funcione. Eu acho que quando a gente fala de prospecção no geral, são várias pecinhas. A gente vai quase brincando de Lego, vai montando as pecinhas e faz a engrenagem funcionar. E Exatamente. É uma construção, né? exatamente, exatamente. E o Snove ele ajuda muito nessa parte de segmentar os leads, quando você vai criar o seu copy para ele ser mais focado, para ele ser mais atrativo, o Snove ele tem essa facilidade de segmentação. Sim. Assim, só dando um overview para quem não conhece, né, a S9, ela é uma ferramenta de vendas B2B, tá? Então a gente atua em todo o seu processo de prospecção, desde ali o momento em que você está fazendo a sua busca de leads, fazendo a sua segmentação, tá? Então você pode fazer essa segmentação dentro da própria plataforma, com o nosso banco de dados. Você pode usar a extensão que a Erika acabou de comentar, que é a extensão do LinkedIn, para você captar dados do LinkedIn. Você pode usar a nossa outra extensão, que ela também capta dados dentro do site das empresas. Então, se você já tem alguma empresa que você está ali focada, querendo prospectar essa empresa, você pode usar o site dessa empresa e fazer a captura usando a nossa extensão. Então, além de tudo, né, dessa parte de captação, de geração de oportunidades, você ainda consegue fazer a prospecção, tá? E você consegue fazer a nutrição desses leads. Tudo dentro da plataforma, usando, por exemplo, a nossa área de campanhas, a nossa parte de campanhas. Então, a gente cria campanhas automatizadas. Você pode criar campanhas automatizadas para e-mail e para LinkedIn, tá? E aí, você fica à vontade para usar a estratégia como você preferir. Só e-mail, e-mail mais LinkedIn, ou só LinkedIn, e aí vai ficar a seu critério, tá? E a gente usa, além disso, né, a gente tem, como a Erika estava falando, que ela consegue analisar todos os dados. Então, a gente analisa, por exemplo, taxas de engajamento. A gente consegue ver, por exemplo, taxas de abertura, taxas de clique nos links que você coloca. A gente tem uma IA também conectada que avalia o nível de interesse, por exemplo, se você foi respondido. Então, se a pessoa respondeu, opa, beleza, vamos marcar uma chamada? Ou, legal, me conta mais. A gente vai avaliar isso como uma boa, como um nível de interesse bom. Se a pessoa responde, por exemplo, sei lá, não é comigo, alguma coisa nesse sentido que não te dá uma base, vai te marcar como neutro, ou se fala, olha, não tem interesse, por favor, me tirar do seu cadastro, enfim. O que pode acontecer, tá, gente? Isso é totalmente normal. Então, Com a pessoa não certeza. tem Quem nunca, interesse, a né? gente vai marcar também como sem interesse e segue o baile. Legal até você ter explicado, né? Até acabei esquecendo de pedir para você fazer esse overview. E, inclusive, quando a gente vai lá montar a lista, na validação de e-mail das 9, eu acho bem interessante, porque ela coloca por sinalizador. Então, fica verdinho, os que são realmente verificados, o vermelho é o que não conseguiu, né? Que é um e-mail Isso, não é o que a muito gente não bom. pode fazer contato, e o amarelo foi que a gente fez uma parte da verificação, mas ele não passou por uma das etapas, então ele ainda precisa de mais testes, ele ainda precisa, e para esses você pode mandar e-mail, tá? Desde que você respeite ali um limite de 10% da sua campanha, para não correr o risco, por exemplo, de sujar, de aumentar sua taxa de bounce, etc. Mas assim, você consegue ver, você consegue validar o e-mail. Então, quando você faz a captura, seja no LinkedIn, seja no site, seja na nossa própria base de dados, a gente já vai entregar os dados validados. Então, se ele for um e-mail válido, você já consegue se conectar diretamente com ele.
Se não, você tem outras fontes, né, para poder, por exemplo, quando a gente traz, eu gosto muito de fazer isso, tá? Não sei se é uma prática de muitos usuários, mas eu gosto muito de separar as minhas listas. Então, de repente, eu consegui fazer uma lista com 100 pessoas. E aí dessas, 20 eram vermelho e os outros 80 eram verdes, tá? Esses vermelhos eu tiro da lista, mas eu não excluo. Eu coloco eles em uma outra lista e faço uma prospecção só de LinkedIn, porque o perfil de LinkedIn dele está válido. Então, assim, eu consigo fazer uma prospecção só de LinkedIn. E aí, naquele caso ali, eu não tenho um e-mail validado, então eu não consigo mandar e-mails, mas eu não deixo de prospectar da mesma maneira. Então, assim, você vai adaptando a sua estratégia com os dados que você tem, tá? Você consegue criar uma estratégia. Claro, gente, eu já faço isso, né, há muito tempo. Então, assim, eu vou testando, eu testo copy, eu testo abordagens, eu testo horário, eu testo dia. Então, assim, tudo isso são coisas que a gente vai fazendo, porque, claro, a gente estuda, né? Acho que foi até uma coisa que a gente falou também. A gente estuda, a gente aprende técnicas, a gente entende, o que o mercado tem sugerido, mas a gente vai colocar dentro da nossa realidade também. Inclusive, você falou de fazer testes, o teste AB dentro do Snove também é muito fácil, na hora que você está construindo a sua cadência de envios. E ele também traz insights. Eu achei essa parte bem interessante. Quando você cria a sua campanha, ele começa a analisar e te dá algumas dicas de melhoria da campanha que você desenhou. E aí até você já falou um pouco. Tanto dentro da campanha, quanto na parte também de entregabilidade. Porque a gente tem uma área ali, né, para entregabilidade, então você consegue fazer testes no seu domínio de e-mail, no seu e-mail de maneira geral. Então você vê para onde seus e-mails estão chegando, se você está em alguma blacklist, enfim. Você consegue fazer todos os testes e a gente entrega, por exemplo, olha, você está marcado aqui, sei lá, como spam. Faça tal coisa, a gente vai dando dicas, vai mostrando como solucionar esses problemas. Então, a gente tenta observar, né, as questões que os nossos clientes têm e oferecer isso mesmo que você falou, oferecer insights, oferecer opções de melhoria, oportunidades de melhoria para que ele tenha mais sucesso com a ferramenta. Sim, eu inclusive fiz esse aquecimento de e-mail. E aí acho até legal falar um pouco sobre isso, porque eu vim aqui da área técnica e uma das preocupações quando a gente chega e fala, não, a gente vai fazer uma campanha de envio de e-mail. Não, peraí, não faz isso não, que você vai colocar o e-mail da nossa empresa em blacklist. E a Snove, ela já cuida disso. Você tem todo aquecimento, estou falando certo, aquecimento do seu e-mail, que é uma recomendação de uns 15 a 20 dias, você deixar ali. E como é que ele faz esse aquecimento? Ele envia para dentro do próprio ecossistema das 9? Isso, a gente faz envios para inteligência artificial, né? Então são robôs que vão aceitar o seu e-mail, vão marcar ele, por exemplo, como e-mails positivos, que vão responder aos seus e-mails. Então a gente consegue trazer um histórico para você. Você não é só uma pessoa que chegou, conectou o seu e-mail numa plataforma e está mandando 100 e-mails por dia. Você é uma pessoa que tem esse histórico, você tem essas conversas. Então, eu até sugiro, a gente tem, né, esses 15 dias mais ou menos que a gente deixa a nossa conta aquecendo, mas você pode deixar ela funcionando, tá? O aquecimento funcionando. Ao longo, enquanto você está trabalhando, você deixa ele funcionando em um horário diferente, né? Por exemplo, aqui, se eu trabalho de 9 às 6, eu posso deixar ele funcionando de meia-noite às 6 da manhã, entendeu? E a gente vai fazendo esse aquecimento linear, esse aquecimento contínuo do nosso e-mail. Mas uma coisa que é importante, que a gente não pode, assim, se por acaso, olha, você está numa blacklist, está com algum problema, para de aquecer, porque aí você vai só reforçando o problema, tá? Então, assim, questões quando elas são muito técnicas, a gente tem o nosso time, tá? A gente tem um time de suporte que atende 24/7. A gente tem um time, apesar das 9 ser uma ferramenta ucraniana, a gente tem um time brasileiro que atende tanto a área de vendas, marketing e o time de chat também, né? Implementação, onboarding e tudo mais. Então, tem alguma dúvida, ficou com alguma, né, tem alguma questão que precisa, entre em contato com o nosso chat, que eles vão estar lá
para ajudar vocês em qualquer uma dessas questões. E funciona bem, porque eu já fiz algumas perguntas, me deu algumas dúvidas, eles respondem rápido e dão os links. Tem bastante material também que você já tem em português. Eu acho que isso facilita muito a nossa vida, porque a gente já está acostumado, né, principalmente com essa parte de ferramentas, ser tudo em inglês, mas quando está na nossa língua nativa traz um certo conforto para a gente de conseguir falar do nosso jeitinho brasileiro. Vou nem falar carioca, mas o jeitinho brasileiro é diferente do Não, jeitinho lá vamos lá. americano. Às vezes você está com um super problema na sua operação, com a cabeça cheia de coisa, né? Acontecendo ao mesmo tempo, você tem que lembrar um termo técnico em inglês que você. Ou então o atendente do chat te fala um termo técnico em inglês que você fica assim, o que era isso mesmo? Ah, beleza, você é fluente, você fala bem inglês, mas você sabe que na hora que tá ali no aperto, você quer mais um português, um bom jeitinho brasileiro, né? Então a gente tem isso. A gente um tem aconchego ali na hora de... Exato, olha, tá pegando fogo, me ajuda, por favor. É basicamente isso. E a gente tem também o nosso canal do YouTube. Então, assim, a gente tem muito conteúdo em português, tá? Tem inglês também, tá, gente? Para quem preferir, mas a gente tem muito conteúdo em português, muita coisa que já foi gravada antes, muitas coisas a gente vai incluindo. Então, olha, tô com dúvida, queria ver um vídeo, chama o pessoal do chat grava também. Assim, atendimento vocês vão ter e com certeza a gente vai estar aqui para apoiar vocês na melhor resolução das questões que vocês tiverem. E deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quando a gente vai montar a nossa cadência tem vários exemplos que ajudam muito, vários modelos que você pode replicar e mudando o conteúdo de acordo com a sua necessidade, mas a sua recomendação, o que as 9 recomendam, que você já viu que teve uma taxa legal de assertividade, deixar rodar para aquela lista por quanto tempo? Vamos supor, eu vou fazer uma campanha. Pô, é legal rodar essa campanha de forma mais longa, deixar uma cadência maior, ou as cadências mais curtas você entende que talvez possa dar um resultado melhor? Como é que vocês recomendam isso? Eu vi que dá mais ou menos que eu olhei de modelo de vocês, uns 5,5, dependendo, né, se a pessoa respondeu, não respondeu, vai para um lado, vai para o outro, clicou, vai para outro funil. Isso é legal, porque dá realmente para você ser bem granular. Se a pessoa clicou no link, ela recebe um tipo de e-mail, se ela não clicou, só abriu, ela pode receber outro, se ela nem abriu, você pode criar um outro fluxo para ela. Mas na recomendação de vocês, o que é melhor? A gente deixar algo muito granular, a gente deixar muito extenso, tentar reduzir, depende muito de cada negócio. Como é que vocês enxergam esse ponto? Então, depende muito de cada negócio, tá? Você vai ter que, primeiro de tudo, mesmo que você conheça bem o seu fluxo, é legal você fazer alguns testes, tá? Para você experimentar outras formas de abordagem. Mas vamos lá, digamos que você ainda não conhece. O que acontece? Algumas operações de vendas, alguns produtos, né? A venda de alguns produtos, ela é muito complexa. Então, ela tem um tempo maior para se concretizar. E o que você vai fazer? Você não vai enviar mensagens para o seu lead todos os dias, né? Você não vai encher a caixa de mensagens do seu lead, porque isso vai estressar o seu lead, vai cansar o seu lead, ele não vai mais querer saber de você, mas você também não pode deixar ele esfriar, né? Sim. Você concorda? Que, assim, se você deixar ele esfriar, provavelmente no momento que o seu concorrente levantar o dedo, ele vai querer saber mais de outra ferramenta. Então, assim, é o famoso quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que... Exatamente, você tem que criar necessidade, mas sempre estar ali mostrando, porque às vezes você dá um intervalo muito grande, você cria necessidade para outra pessoa, você passa a bola para outra pessoa. É exatamente esse ponto que você comentou. Exatamente. Então, assim, eu acho que você, primeiro, avaliar qual é o seu ciclo de vendas, quanto tempo você demora para fechar uma venda. Tem gente que fecha uma venda em, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês, mas tem vendas complexas que demoram 6 meses, 1 ano para se concretizar. Então, você precisa avaliar. E outra coisa, follow-up
mensagens, né, que a gente conecta ali, por exemplo, para fazer follow-up, não é: oi, tudo bem? Passando aqui para saber se tem alguma novidade. Isso não é follow-up, gente. Isso é mensagem que você manda, sei lá, para ninguém. Não manda para ninguém, por favor. Isso não é follow-up. É oferecer um insight, é mostrar uma coisa que o seu lead ainda não tenha visto, é chamar a atenção dele, é agregar em alguma coisa para a operação dele, para o dia dele, é transformar essa conversa em algo de fato interessante para o seu lead. Se você vai mandar, olá, passando para saber se tem alguma novidade, nem manda, fica sem follow-up, que é melhor. Melhor que ele te esqueça do que ele lembrar de você assim. Inclusive, esse seu comentário leva até o início da nossa conversa, que é importante você ter o conteúdo. Porque nessa hora do follow, ao invés de mandar oi, estou passando para saber como você está, você consegue mandar um caso de sucesso, você consegue mandar um material, um vídeo, alguma coisa que realmente agregue valor à pessoa que você está querendo atrair, conquistar. Eu acho que a prospecção é um jogo de conquista, se a gente for parar para pensar realmente sobre isso. E quando a gente cria a campanha, a gente tem os famosos relatórios e métricas, que eu acho que também traz muita dúvida na hora de fazer essa análise. Às vezes a pessoa, quando você monta, né, na verdade, assim, a gente está falando de uma parte da prospecção. Depois que a pessoa tem aquela famosa levantada de braço, você tem que dar uma sequência na cadência, como a gente conversou, Sim. que às vezes é uma ligação, é algum outro tipo de interação. E na hora de analisar essa métrica, as pessoas, às vezes, o que eu vejo muito, só querem saber quem respondeu, elas não vão para analisar se realmente teve outro tipo de interação. Ah, ela clicou para ir para o meu link do site. Cara, essa página está abrindo legal, tem uma série de outras análises além do relatório em si. E o que você recomenda para a gente analisar no resultado da nossa campanha? Eu sei que vão aparecendo as estatísticas ao longo da campanha, e no final a gente tem um relatório fechado, acho que eu posso falar dessa forma. Sim. Qual é a sua recomendação nessa hora que a gente vai analisar o resultado da nossa estratégia ali? Sim, o primeiro, assim, acho que o primeiro ponto é aquela frase famosíssima que quem não metrifica não gerencia, né? Então, gente, se você não está olhando os resultados, se você não está olhando as suas métricas, você não está gerenciando nada, você está só tirando, né, e vendo quem vai cair. Eu acho que, na verdade, é isso. Você está mandando coisas esperando alguém simplesmente aparecer. Então, acho que não isso com certeza não é o jeito certo de se fazer as coisas. Bom, vamos lá. A Snob oferece, né, os dashboards bem detalhados, então você consegue metrificar, por exemplo, taxa de abertura de e-mail, taxa de clique. Então, vamos lá, vamos falar dessas duas, assim, por exemplo. Se hoje você tem uma taxa de abertura muito baixa, é sinal que o seu assunto de e-mail não está chamando atenção. Então, vamos, sei lá, mudar o assunto, experimentar, fazer teste AB, experimentar outros assuntos e ver se algum deles funciona bem. Ou então, não, olha, minhas taxas de abertura são boas, mas isso não gera uma levantada, não gera uma resposta, não gera uma levantada de mão, não gera uma reunião. Então, peraí, as pessoas se interessam pelo seu assunto, mas você não conecta com elas de alguma maneira. Qual que é o problema? Você segmentou errado? Pode ser. Você está falando com o público errado e aí, né, tá vendendo maquiagem para criança, você está falando errado. Então, né, enfim. Então, vamos lá, o que você fez de errado aqui? Foi a sua segmentação? Ou não? Você entendeu o seu SP, você conhece o seu público e está prospectando de maneira correta. Beleza, então tá, o SP está certo. Então vamos procurar, vamos analisar a copy. Porque se você não está tendo resposta, de alguma maneira você não se conectou com essa pessoa. Você ofereceu algum insight, você entregou alguma coisa interessante, você chamou a atenção dele, ou você só chegou e falou: oi, tudo bem, eu tenho uma solução que faz. Nananana. E aí você lê o e-mail, algumas vezes você lê esse e-mail e fala assim, cara, eu li eu centenas de vezes. Ou seja, a pessoa estava falando com ela mesma, ela pegou o espelho e falou. Né? Então, também não está certo.
Uma outra coisa, você conhece o que você está falando? Você sabe para quem você está vendendo? Eu já recebi, não foi uma vez só, tá? Algumas vezes, de pessoas me oferecendo geração de leads, ferramenta para geração de leads. E aí eu espero, tá? Eu não respondo, eu espero para ver quantos eu vou receber. E aí, mais para o final, assim, depois de receber uns 2, 3, eu pergunto: você sabe o que a S9 faz? E aí eu fico com essa resposta toda. Boa. Isso já aconteceu comigo no LinkedIn, sabia? Quando tinha uma empresa de TI, e aí automação, com certeza foi automação, e entraram, não sei o que, eu quero te vender, e era o mesmo produto. Aí eu fiquei olhando e falei, mas você está querendo o quê? Uma parceria? Você está precisando de alguma coisa? Porque eu não entendi a sua mensagem. Normalmente a pessoa nem responde mais, ainda tem isso. Exato, Não responde mais, eles desaparecem. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar me conectando com pessoas e eles falarem com empresas, às vezes de geração de leads mesmo, essas empresas que fazem a terceirização da prospecção para outras pessoas. E aí eles falaram assim, não, mas eu gero leads. Eu falo, tudo bem, você presta o serviço. Aí a pessoa que não me entendeu, né? Aí eu explico, eu tento mostrar, olha, não, sim, eu vi que você presta serviço assim, assim, assado, que você atende clientes assim, assim, assim. Só que hoje você usa uma ferramenta de mercado ou como é que é? Você está fazendo isso manual? Manual provavelmente não é. Mas qual é a ferramenta que você tem usado? E aí eu tento conversar. Às vezes você não fez errado, tá? Você está no perfil certo. Mas a sua mensagem não foi clara. E isso foi até um ponto que eu falei: bom, peraí, será que a minha mensagem está sendo clara? Eu estou explicando para a pessoa exatamente o que eu estou querendo com ela? Porque às vezes você não está sendo claro. E você tem que ser claro. Sim, o tempo todo. Porque. E até um cuidado na hora de escrever. Eu acho que a escrita ela é muito de interpretação. A gente tem algumas linguagem, alguma coisa, alguma cultura ali que não é uma lei, mas todo mundo entende. Quando você digita sem querer com caixa alta, normalmente você desculpa, mas ninguém, onde está escrito que eu estou gritando? Mas é uma interpretação já que criou aí nesse meio digital que algumas coisas têm já um padrão de interpretação. E às vezes, para você, na sua cultura, a forma que você está escrevendo é super ok. Mas quando a pessoa olha, o que ela está querendo dizer? Não estou entendendo isso. E é bem isso que você falou, né? Os números, eles têm que ter significado. Então, quando você vai analisar esse relatório, você tem que trazer para o seu universo. Espera aí, o meu assunto está legal, estão abrindo, minha taxa de abertura de e-mail é uma taxa legal, mas ninguém interage, ninguém me responde, ninguém clica, ninguém faz nada. Então, ou a minha linguagem pode estar também muito difícil, porque quando a gente, dependendo, né, eu venho da área de TI, então, quando a gente fala, às vezes, das questões de TI, tem essa questão de falar muito técnico, e para a gente está super normal, estou falando claramente, mas para outra pessoa... Você vive isso todos os dias. Exatamente. E não quer dizer que a outra pessoa não precise do que eu estou vendendo, e sim que eu estou sendo numa linguagem tão técnica que ela já é um gerente que não vai saber tão técnico assim. Mas se você explicar o benefício daquilo que você está pretendendo entregar, com certeza a assertividade vai ser muito maior. Inclusive, a gente falou de materiais das 9, eu vi um que eu achei bem legal, falando sobre dicas de tamanho de assunto, tamanho de e-mail. Então, tem essa preocupação do blog de vocês de ter essas dicas também, porque o sucesso da ferramenta também vem disso, da pessoa saber utilizar, saber de fato que ela tem que se preocupar com outras coisas. A ferramenta ela te ajuda a automatizar e poupar um pouco o seu tempo, é isso, né? Como você falou, hoje em dia é impossível fazer manual. Sim, como que você vai... Imagina você ter que escrever várias vezes o mesmo e-mail, ou você vai copiar e colar, mas aí você segmentou direito, você tem esse contato, ou o que você vai fazer? Assim, eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o cold call, de jeito nenhum, tá? Não sou. Mas, por exemplo, você vai ligar para, sei lá, 400 pessoas no dia, para você descobrir o e-mail dela? Porque você vai cair numa secretária, dependendo com quem você fala, você vai cair numa secretária, e aí você vai descobrir... não, o primeiro contato é só por e-mail. Então faça isso dentro da ferramenta.
sabe? Você já sabe, por exemplo, quando você vai fazer uma cold call, você já sabe que, não sei, a Érica, ela é CEO de uma empresa X, ou que o Renato é gerente administrativo de uma empresa Y. Então, quando você vai fazer sua cold call, mesmo que você não consiga fazer prospecção por e-mail, beleza, quero ir na cold call, você já tem esse embasamento, você já conhece mais sobre ele, você já filtrou, já sabe qual o segmento da empresa dele, o que a empresa dele faz, onde ele mora, provavelmente. Não o endereço, tá, gente? Por favor. Mas, assim, região e tal, onde a empresa dele se localiza também. Então, assim, acho que torna a prospecção mais eficiente, tá? Acho que a base para todos, para uma prospecção, né, bem feita, uma das bases principais são dados bem coletados. Então, quando você tem dado, você consegue construir uma copy interessante, você consegue fazer uma boa ligação, você consegue criar bons conteúdos na internet. Então, você tem que ter essa base, essa informação sobre as pessoas. Perfeito, concordo plenamente. Inclusive, o e-mail, ele já te ajuda até na cold call, na minha opinião. Não, estou retornando porque eu mandei um e-mail que a Natália me solicitou e eu não tive a resposta dela. Você pode me passar? Porque secretária, se você não for... não, queria falar com o gerente de TI. Cara, já era, você não vai ser o papel dela, principalmente uma dela. secretária executiva, é tornar a vida do executivo mais fácil. Fazer com que o executivo tenha tempo, né, para priorizar as coisas que são de fato importantes. Então, ela não vai passar a ligação da fulaninha que ligou querendo falar com o executivo, sei lá, com o diretor de marketing. Ela não vai passar, porque a função dela é essa. Então, quando eu falo muito isso, as pessoas me perguntam, você usa mais LinkedIn ou você usa mais e-mail? Eu uso os dois, porque eu acho que o LinkedIn conecta mais fácil, né, as pessoas podem simplesmente receber minha mensagem ali e abrir o perfil e ver o que eu faço, etc. Acho que torna a conexão mais fácil, mas o e-mail abre portas. Então, você está ali conversando, você consegue mandar um conteúdo um pouquinho maior, claro que não é para mandar um textão, mas consegue mandar um conteúdo um pouquinho maior do que uma mensagem, você consegue mandar alguma coisa interessante, você não está ali toda hora pipocando nas mensagens deles, está mandando um e-mail. Né? Então, assim, eu vejo, o LinkedIn me conecta muito bem, mas o e-mail me abre muitas portas. Concordo. E até a questão do tamanho do e-mail, eu leio e estava pesquisando sobre, o pessoal diz que tem que ser algo que o executivo consiga ler na tela do celular. Porque se ele tiver que ficar rolando, você já perdeu, ele não vai ler, ele tem um monte de coisa para fazer, então você tem que ser objetivo, mostrar quem você é, para que você está entrando em contato com ele e qual o benefício que você agrega a ele. E até falando de benefício, você tem algum caso que você possa contar que a Snove realmente deu aí um up em algum parceiro que você atenda, em algum cliente? Tenho sim. Ontem eu estava conversando com esse parceiro, e aí hoje, quando eu estava analisando de novo as coisas que a gente ia conversar aqui, eu falei assim, cara, eu vou falar com ele. Perguntei para ele, ele falou que podia falar. Então, tenho sim. É uma agência de terceirização, tá? A empresa chama Orfly. Eles fazem a terceirização de prospecção. Então, se você precisa gerar mais leads, gerar mais oportunidades e não sabe, não tem tempo, não tem time para fazer essa operação para você, você pode procurar empresas como ela, tá? E eles tinham, né, o problema clássico de todo mundo. Muitos e-mails, muito dados sem validação, enfim, o problema é que todo mundo acaba passando em algum momento, tá? E eles me contaram, né? A gente estava falando, inclusive, sobre cases de sucesso e tal, que eles conseguiram, né, automatizar grande parte do processo deles. Então, eles usam a extensão, as extensões do navegador, né, para sites, para LinkedIn, para criar listas, né? Então, eles usam as extensões, eles fazem campanhas dentro da ferramenta, usam o verificador de e-mails para listas que eles já tinham antes, então eles conseguem validar se aqueles contatos anteriores que eles tinham eram contatos válidos, tá? E assim eles conseguiram reduzir também a taxa de bounce
e eles usam o aquecedor de e-mails para aumentar a taxa de entregabilidade. O impacto que eles conseguiram ver desde que eles, né, implementaram, e assim, eles já são clientes há um tempo, então eles foram basicamente crescendo junto com a ferramenta, porque a gente criou a parte de LinkedIn agora, a gente tinha a parte de entregabilidade também um pouco mais recente, então a gente vai incluindo novas funcionalidades dentro da ferramenta, e o impacto deles, eles reduziram mais de 50% do tempo que os vendedores deles gastavam fazendo prospecção. Né? Eles agora estão mais focados na parte estratégica de vendas do que naquele apertar de botões, na parte que era muito manual. E eles conseguiram também aumentar a conexão com os decisores de grandes empresas, fazendo com que eles abrissem novas oportunidades para os clientes deles. Caramba, que legal! 50% é realmente um número... Um número excelente, né? É surpreendente, assim, é bem legal saber o quanto a Ginove ela consegue entregar valor quando você usa a ferramenta, foi o que você falou, já são clientes antigos da Ginove, então já tem aquela maturidade na ferramenta, também tem isso. Quando você pega uma ferramenta, você tem que ter essa linha de maturidade, de saber os detalhes, de saber aonde que você ajusta. Não é que, às vezes, as pessoas têm a gente até comentou, né, esse preconceito, não funciona, não vou usar, não é isso. Calma, você tem que saber adaptar a ferramenta ao seu cenário, porque a gente fala de prospecção, fala de vendas, cada um tem um detalhezinho. E esse validador de e-mail, agora que você comentou, ele é bem legal, porque já reduz aquela questão de você fazer uma campanha para muitos e-mails inválidos e cair lá na lista de spam. Então, você já tem essa prévia de conseguir separar e fazer como você falou, tá vermelho? Pô, então talvez eu vá aqui para o LinkedIn, porque o Ginove já traz o perfil do LinkedIn. Isso ajuda muito também. Bem interessante esse seu exemplo. E eu acho que é muito complicado a gente falar assim, o outbound não funciona, a prospecção não funciona. Não é que ela não funcione, é você que não está fazendo direito. Boa! Entendo. E assim, uma parte muito legal até do meu trabalho, da parte do programa de parcerias aqui, é que hoje em dia, por exemplo, olha, Natália, quero ser cliente, preciso da ferramenta, mas não sei operar, não sei fazer ela funcionar. Não tenho técnicas de vendas, não conheço de copy, não sei fazer prospecção. A gente consegue conectar você com os nossos parceiros. A Érica é uma parceira, a Offly é uma parceira, a gente tem outras inúmeras parceiras que podem te apoiar, ou fazendo a parte de prospecção, né, terceirizando esse serviço para você, ou te ajudando na parte de, não sei, para conteúdo, se você ainda não está fazendo conteúdo, então você tem uma pessoa, uma empresa que vai te apoiar na criação desses conteúdos. Também tem a parte da gestão das campanhas, então te ajudar a escolher uma melhor copy, te ajudar a criar suas listas. Então, assim, hoje, claro, se você quiser fazer tudo sozinho, você pode usar a ferramenta e fazer, mas se você precisa de ajuda, a gente consegue te conectar com pessoas que estão diretamente ligadas ao mercado, com especialistas do mercado, pessoas que geram resultados todos os dias, para que você, né, não sei, de repente pule uma etapa na sua empresa. Olha, não tenho interesse em treinar meu time, quero contratar uma outra pessoa. Ou tenho interesse em treinar meu time, a gente tem gente que treina time também, então tem de tudo no programa. O leque de opções está aí, né? Basta você se movimentar também. Acho que tem esse ponto. Às vezes as pessoas não querem ir atrás. E é um ponto também importante que você comentou agora, você saber de fato medir. Se vale a pena você treinar a equipe, a gente sabe o quanto é difícil treinar um SDR, o quanto é difícil treinar uma pessoa para prospecção, ou terceirizar, porque às vezes a terceirização te ajuda tanto a economizar tempo e dinheiro, que é um ponto importante você saber analisar isso também para o seu negócio. Faz sentido
para o seu negócio e já entregar um lead mais preparado para o seu vendedor final. Então, assim, você não precisa nem terceirizar toda a sua cadência de vendas, e sim somente uma parte Uma dela. geração de oportunidades, enfim. Exatamente. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, e o nome aqui é Insights com Cafeína. Insights é isso que a gente está fazendo, é trocar ideia, é explicar uma ferramenta tão importante como a As9 falar um pouco das técnicas que estão envolvidas para o uso da ferramenta. A cafeína é um pequeno vício em café que eu mantenho, já de existir. Olha, acho que todo mundo que trabalha com vendas tem, tá? É, TI também. é verdade. Então, já que eu estou misturada nisso, já viu que o meu índice está alto. E aí eu sempre termino fazendo uma pergunta que tem a ver com o nome do programa, né, do podcast, que é, se você pudesse adicionar na sua vida, nessa sua trajetória aí de 15 anos, aquela dose extra de café em algum momento, você olha assim, cara, deveria ter colocado uma energia maior, ou tenho que colocar uma energia maior para os meus planos futuros, qual seria esse momento que você adicionaria aí a cafeína para dar um up? Bom, eu não sei se eu adicionaria cafeína para dar um up. Talvez eu adicionaria cafeína para ter um encontro com alguém, tá? Então, assim, eu acho que. Sabe aquele cafezinho que você toma com tranquilidade, com calma? Então, eu queria um desse e acho que eu queria comigo mesma lá no começo do processo. Porque eu vejo uma coisa que eu falo muito, sempre, quando eu estou em algum evento, algum podcast, alguma coisa, e que eu aprendi, né, ao longo do tempo, que é confiar no processo. Então, às vezes, a gente está no começo de carreira, fissurado, tomando 5 baldes de café, achando que nada vai dar certo, que tá tudo errado, que, enfim, eu não vou ser ninguém, eu não vou ter sucesso, eu não vou isso, não vou aquilo. E, assim, confia no processo. Eu acho que isso serve para prospecção, isso serve para a nossa vida. Confia no que você está construindo, seja consistente, né? Porque você tem que confiar no processo, mas tem que ser consistente, porque só, não, vou confiar e esperar, não, né? Mas assim, acho que confiar no processo, ser consistente, estar ali buscando a melhoria contínua. Então, acho que eu diria para mim mesma, olha, calma, vai devagar, não perca, não beba tanto café e fique noites acordadas, sem, enfim, tenha calma e confie no que você está construindo, no que você está fazendo com você, com a sua carreira, enfim. Acho que eu gostaria de trocar o café. Ao invés de tomar mais, eu diria, calma, vamos devagar. Mas isso é muito importante. A gente vem a nossa geração está vindo numa pegada tão. Você tem que acelerar, você precisa saber de tudo. A gente passou por muito processo, né? A gente começou no mundo analógico, agora a gente está no mundo digital, ultra digital, de inteligência artificial. Então, a gente veio acompanhando isso tudo, né? E é bem importante o que você falou. Às vezes, o café, usar ele para relaxar, para falar, não, vou ler um livro, tomar um café, vou ter um momento comigo mesmo. Não Sim, vou ter um necessariamente momento tranquilo. Olha, tô tendo um dia difícil, muitos nãos, porque em prospecção é isso, né, gente? Normal. Então, tô tendo um dia difícil, beleza. Eu vou tirar 5 minutos do meu dia, sentar ali na minha varanda e vou tomar um café com tranquilidade. Aí, nesse caso, o café não é para agitar, é para relaxar, porque café me relaxa também, tá? Às vezes ele me deixa elétrica, mas ele também me dá aquele quentinho no coração. Exatamente. Natália, muito obrigada. Prometo que na nossa próxima conversa eu vou treinar seu sobrenome, eu vou conseguir falar. Espero te ver em breve, mês que vem, aqui no Rio, né? A gente é do Rio, mas o Rio ele é tão grande que ele fica distante às vezes. Separadas e não consegue se ver com frequência. Então, espero conhecê-la pessoalmente agora em abril, né? Final de abril. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido melhor o poder que a As9 tem, que ela agrega ao negócio de vocês. E até o próximo Insights com Cafeína. Obrigada. Eu que agradeço, Érica. Até a próxima, gente. E se quiserem, pode me chamar no LinkedIn que a gente conversa.
Legal, vou deixar o LinkedIn na descrição do episódio, que aí já fica tudo conectado. Combinado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até.